Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. E vamos lá, né pessoal, mais um pouco de estudo. Hoje eu estou trazendo aqui um pouquinho do Livro dos Espíritos e desse livro que eu gosto bastante, que é do Agripa, que é lá da Idade Média, né pessoal, 1500. Esse aqui é 1850 alguma coisa. Né pessoal, então vamos lá, né? Sem mais delongas, né? Porque os vídeos estão ficando longos, né, pessoal? Mas é assim mesmo. Queria conversar um pouco com vocês sobre a ideia do espírito. Então, nada melhor do que trazer aqui o Livro dos Espíritos, né, para a gente dar início. Então, Kardec vai perguntar aos espíritos que estavam assistindo ele na confecção do livro o que é o espírito, né? E eles vão responder a Kardec, né, o princípio inteligente do universo. Aqui já dá para a gente ficar horas refletindo, né, pessoal? Então, eu gosto muito do Livro dos Espíritos porque ele não é um livro grosso, né? Ele é um livro, claro que aqui está numa versão, né, reduzida de bolso, que eu gosto muito, né? Você pode deixar ali em cima da cabeceira da cama, ali no cantinho, né, pessoal? Que ele não ocupa muito espaço, dá para carregar no bolso. Carreguei muito esse livro aqui quando eu estava indo na faculdade, levava no bolso, né, pessoal? Cheguei a perder um livro no ônibus, mas não foi esse, né? Foi o livro a Gênese, né, de Kardec. Mas tudo bem, vamos lá, né, pessoal? Chega de historinha. O princípio inteligente do universo. Qual é a natureza íntima do espírito? E aqui eles vêm trazendo o espírito como a linguagem humana não é fácil de ser analisado, porque o espírito não é uma coisa palpável. Para vós ele não é nada, mas para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma e o nada não existe. Então, pessoal, reflitam muito sobre essa parte aqui, ó, tá? Não precisa, vocês podem ler, obviamente, né, o resto do Livro dos Espíritos. Eu aconselho vocês terem ele. Hoje você tem, né, PDF gratuito, tá, desse livro. Você entra no site da Federação Espírita, vocês conseguem, né? Ou compra, eles são bem baratinhos. E leiam, tá, pessoal? Mas eu dou uma dica. Leiam essa pergunta, a questão 23, e parem nela. E fiquem um dia inteiro refletindo sobre isso. Porque aqui tem muita coisa para refletir, né? Leiam, releiam. Ela é meio complicada, né? Parece que não está falando nada, mas ela está falando muita coisa aqui. Muita coisa, né, pessoal? Primeiro que ele fala, vamos lembrar quem está falando. Quem está falando está desencarnado. É um espírito desencarnado. E aqui é uma das primeiras coisas que a gente tem que entender quando a gente lê o Livro dos Espíritos. Nessa primeira parte, ele está falando do espírito como aquele nosso ser imortal que nós somos, como aquele princípio divino, aquele princípio inteligente, né, que ele vai falar aqui mais para frente. E não propriamente o espírito munido de seu perispírito, de seus corpos energéticos, de seus corpos espirituais, que justamente vão ser, né, o que a gente chama de espírito desencarnado. Então, há essa diferenciação, até uma questão aqui das letras, né, minúsculo e maiúsculo e tudo mais, tá? Mas reflitam sobre isso, sobre essa fagulha, né, essa luz, né, o que seria isso, né, que é praticamente nada, mas é alguma coisa, né? Então, olha que coisa filosófica que tem aqui, né? Então, vou deixar para vocês refletirem isso aí, tá bom, pessoal? Né? O espírito é sinônimo de inteligência. Daí diz, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Então, não é apenas inteligência, porque podia ser essa compreensão, né? Não, o espírito é o que a gente chama de inteligência, o que a psicologia vai chamar de inteligência, mas não é bem isso. A inteligência é um atributo do espírito, mas o espírito é algo que te torna algo único no universo, né? Alguém único no universo, né? Mas ambos se confundem num princípio comum. Para vós são a mesma coisa. Então, dentro da nossa compreensão, pode ser que seja a mesma coisa, mas não são. O espírito é independente da matéria
ou não é mais que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar. Então, ele pergunta, o espírito faz parte da matéria? E ele vai falar aqui que não, né? Ambos são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência à matéria. Então, se veja, né, pessoal, para que o corpo, né, o corpo humano se manifeste em sua humanidade, né, e o corpo dos animais também, né, de toda a vida, é necessário que tenha ali um espírito, né? E ele vai dizendo aqui, ó, esta união é igualmente necessária para manifestação do espírito. Entendemos aqui por espírito ou princípio inteligência, ó, aquilo que eu estava falando, né, pessoal? É a abstração feita das individualidades designadas sobre esse nome. Aqui ele já colocou entre parênteses aqui para que se entenda, né? E aqui ele já grafou com letra maiúscula, tá vendo? Então é necessária a manifestação do espírito. Aqui já é aquele espírito que eu falei, que é composto pelos corpos e tudo mais. Ela é necessária para vós porque não tendes organização para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não estão aptos para isso. Então, a gente só percebe a existência do espírito, né? Porque existe a matéria para que ele se manifeste. E aqui ele diz, né? Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? E ele diz, pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Então, ele nos diz que a partir do pensamento a gente pode entender que o espírito ele existe, né? Sem a matéria. Mas não existe uma forma material de se provar a existência do espírito. Então aqui ele vai falando dos elementos do universo, né, pessoal? Não vou aprofundar muito aqui para não ficar maçante também, eu ficar só lendo. E aqui ele vai dizer que existe Deus, né? Existe o espírito, e mais para frente ele vai dizer do princípio material, né? Que seria o fluido cósmico universal, que são os 3 elementos aí que formam tudo que existe no universo, né? E então ele traz aqui, né, essas ideias a respeito do espírito. E todo o livro vai tratando disso, né, pessoal? Todas as obras de Kardec, né? Não se resume só a isso. Eu queria trazer um pouco da ideia mais antiga, né, pessoal? Porque muitas vezes a gente pega esses livros que são relativamente mais novos, né? Tem aí 150, 170 anos. E a gente esquece que lá para trás também essas ideias já estavam ali sendo refletidas, já estavam sendo estudadas, né? Não só que o Agripa, né? Que é alguém que eu gosto muito de ler, mas, né, Santo Agostinho e outros teólogos da igreja também já faziam esses debates, e mais para trás ainda, né? Platão e tudo mais, né, pessoal? Mas aqui ele tem vários capítulos que tratam sobre a alma humana. E nesse capítulo especial ele fala aqui, ó, da alma do homem e por qual meio é ela unida ao corpo. Então, bate um pouquinho com aquela ideia, né? Lembrando que dentro aqui daquela teoria mais espírita, a alma é quando o espírito ele está encarnado. Então, bate um pouco aqui com essa ideia, né? Então, ele já começa aqui com uma reflexão bem interessante também, né? Que cabe uma reflexão mais longa, né? A alma do homem é uma certa luz divina, criada segundo a imagem do mundo, a causa das causas e o primeiro exemplo, e a substância de Deus. Então, diz o quê? Que a gente provém, né, da alma divina, de Deus. Né? Nosso espírito, ele vem de Deus. Então, bate muito com aquela ideia do princípio inteligente, que é criado por Deus. Então, aqui ele traz essa mesma ideia, né? Que não foge muito à teologia, à grade da teologia, né? De uma forma geral, né? E daí ele vai seguindo aqui, né? A alma do homem também é uma certa substância divina, individual e presente em plenitude em cada parte do corpo, produzida de tal modo por um autor incorpóreo que depende apenas do poder do agente e não do seio da matéria. Então você vê que interessante, né? Deixa eu aproximar mais um pouco aqui para o foco ficar quietinho. Aí. Então ele diz que
a alma do homem, ela é composta por essa substância divina, ele chama de substância divina, né? Achei interessante. E diz que ela é individual, né? Reforçando aquela ideia da alma individual que está dentro do espiritismo, né? E ela está presente em cada parte do corpo, então todo o nosso corpo ele acaba sendo unido, né? Unido molécula a molécula, né? Como diz o André Luiz, né? A nossa alma, o nosso espírito, né? E de tal modo, né? Um autor incorpóreo que depende apenas do poder do agente e não do seio da matéria. Então, ele independe da matéria para existir, tá certo? Então aqui ele vai seguindo, né, pessoal? O texto é mais longo, né? Mas eu grifei aqui algumas partes que são interessantes, como aqui está fora de todas as leis corpóreas, ou seja, né, as leis físicas, né? As leis da física, a lei da gravidade física e tudo mais. Então essa alma ela está fora dessas leis corpóreas, tá? Então ele vai dizendo que não pode ser dividida, multiplicada por partes, né? Então aqui colocando sim a sua individualidade, né? A alma do homem é de uma certa substância divina, fluindo de uma fonte divina. Então, mais uma vez, reforçando aquela ideia de origem divina. Tá certo? Aqui mais um grifo, né? Sendo a opinião dos platônicos, então ele traz aqui um pouco da ideia dos platônicos, né? Processando imediatamente de Deus, ela se une por meios competentes a esse corpo denso. Então, ele trazendo aqui um pouco do que os platônicos traziam, né? Que é essa ideia, né? De que ela se une por meios competentes a esse corpo denso, vindo diretamente de Deus. Pessoal, eu pedi desculpa aí que o foco da câmera tá toda hora saindo aqui, né? Mas acho que é porque eu tô levantando o livro aqui, né? Ele tá perdendo o foco, tá? Mas acho que dá para ver ainda. Então ele segue aqui, ó. Ela é, né, envolta por um corpo celestial aéreo, que é chamado por alguns de veículo celestial da alma e por outros de carruagem da alma. Então veja que interessante, né, pessoal? A gente chega aqui numa parte importante que dentro da doutrina espírita, agora eu perdi aqui, né, o capítulo, mas o que é a ideia do perispírito, né, pessoal? Então, qual que é a ideia do perispírito, né? Ele vem de uma palavra chamada perisperma, que é aquele invólucro, aquele, como fosse uma casca em volta da semente, né? E vem dessa origem a palavra, né? Mas não tem muito a ver com isso, pessoal. O que seria? É um corpo espiritual, é um corpo energético, que dentro da doutrina espírita vai chamar de perispírito, né? Dentro da tradição esotérica vai chamar de corpo astral. Dentro da tradição hindu você vai ter vários nomes de corpos, né, energéticos. Então, a ideia é um corpo, né, pessoal? Então é isso que ele traz aqui, que essa alma ela é revestida por um corpo, né? Então diz aqui, ó, veículo celestial da alma, ou por outros, carruagem da alma, né? Então veja que interessante, né, pessoal? Nessa época já tinha essa ideia, né? Essa ideia bem firme sobre como que se tratava a alma, né? E sobre esse pensamento, né? De que a alma provém de Deus e tudo mais, né? E que existem esses corpos energéticos, né? Deixa eu ver aqui essa parte aqui, né? Que ele fala do... né, segundo os platônicos, né? Tem aqui na nota de rodapé aqui, ó. Para quem quiser procurar a referência, tá aqui, ó. Essa aqui é a referência, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Não vamos deixar o vídeo muito longo, mas a gente vê que essa evolução da ideia da alma, do espírito, ela vem ganhando fôlego, né, com o passar do tempo. Isso existe, essa ideia do espírito imortal,
está presente desde as culturas mais antigas, mais primitivas, né? A gente vê isso lá no Antigo Egito, tá certo? A gente vê isso na Grécia, a gente vê isso dentro da Idade Média, dentro do cristianismo, né? Então a Gripa está muito ligada ao cristianismo, apesar de ser um livro de ocultismo, né, pessoal? Ele era teólogo, ele era ligado também aos estudos da igreja, como todos da Idade Média eram, né, pessoal? Ele prestava serviço a reis, né, e também, né, ao clero da igreja e tudo mais, com seus estudos. Muita gente desconhece isso, mas muitos sacerdotes da igreja também estudavam, né, o que era chamado de filosofia oculta, que hoje se tornou várias religiões, como o espiritismo, né, pessoal? Então, a gente percebe que em várias religiões do mundo, a ideia da sobrevivência da alma, né, depois da morte, e da existência da alma, né, de algo que nos faz ser o que somos, seres únicos, né, seres imortais, que, né, depois de uma passagem pela vida, a gente vai ter, né, uma outra vida. Como essa outra vida aí vai depender da religiosidade, das ideias filosóficas de cada doutrina, de cada religião, que vai nos falar, né? Se você for cristão, talvez tenha uma ideia, se for muçulmano, tem uma outra ideia, se for espírita, tem ainda uma outra ideia, mas existia já o pensamento, por exemplo, aqui, né? Não vou me lembrar o capítulo, mas ele fala sobre reencarnação. Então já existia esse conceito de reencarnação como possibilidade, né? É lógico, a ideia de reencarnação ela é muito antiga, né? Dentro do próprio judaísmo, da Kabbalah, você também tem essa ideia, né? Da reencarnação. Dentro do hinduísmo, então, nem se fala. Então, a gente percebe que essas ideias, elas sempre foram sendo colocadas como possibilidades. E como eu sempre falo, a gente tem que ler de tudo, né, pessoal? E ver quais são as possibilidades, né? Não tomar nada como uma verdade absoluta, mas tudo como uma possibilidade, algo que possa engrandecer nosso conhecimento. E assim, quando todos nós desencarnarmos, né, estivermos no plano espiritual, a gente vai conhecer um pouquinho mais, né? E por que eu digo um pouquinho mais? Porque mesmo assim, nós sempre estaremos limitados pelo nosso conhecimento. Então, o nosso conhecimento nos limita, né, pessoal? Pegando um pouco da Kabbalah, né, pessoal? Aqui, ó, isso aqui foi no improviso, né? Essa esfera aqui é o entendimento e essa esfera aqui é o conhecimento. Então, para chegar nas esferas inferiores aqui, a gente precisa o quê? Precisa entender, né? Mesmo que tenha todo o conhecimento, né? Uma coisa bem simplista aqui, pessoal. Mesmo que a gente tenha todo o conhecimento, se a gente não tiver entendimento do que né, a gente não consegue, né, perceber. O que ocorreu com os índios quando viram as caravelas chegando. Eles sabiam que tinha algo vindo no horizonte, mas eles não sabiam, nunca tinham visto uma caravela. Então eles não sabiam dizer o que era aquilo. Era um monstro, era um pássaro, era as ondas quebrando mais alto. Então eles não sabiam o que era aquilo. Então até a mente deles conseguirem criar dentro delas, né, essa imagem, né? Por quê? Porque faltava o conhecimento prévio, né, o entendimento disso. Então, essa ideia é interessante, né? É como a gente olha para uma figura, né? Uma mancha, e você vê algo, né? Às vezes de noite, no escuro, na sua casa, você pode fazer essa experiência, né? Você está meio sonolento, você olha ali para uma toalha pendurada, né? No cabide, alguma coisa assim, e aquilo ali toma uma forma de uma pessoa, de uma coisa, você acorda meio assustado, né? Daí você vai ver, era só uma toalha pendurada, por quê? Que a tua mente não conseguiu distinguir aquilo, então ela criou uma outra imagem para aquilo. Então, o que eu quero dizer, pessoal, mesmo depois que a gente desencarnar, vai depender muito do nosso conhecimento, daquilo que a gente sabe, da nossa experiência, da nossa evolução. Por isso que é tão importante, né, desenvolver tanto o intelecto quanto a moral, né? Isso que nos aconselha aí os bons espíritos. Então, pessoal, é isso. Já ficou longo o vídeo. Desejo a todos muita luz, muita paz, né? Que os anjos guardiões de cada um de nós possam nos guardar, nos amparar e nos proteger hoje e sempre, tá certo? Que Jesus abençoe a todos.